Em meados de 1700, navios negreiros comandados pelos portugueses tocaram âncoras na baía de Paraty-Mirim, onde desembarcaram os primeiros africanos aprisionados. A baía da Ilha Grande era o cenário perfeito para esses traficantes, por ser uma região de muitas ilhas onde havia um porto deserto para o desembarque desses cativos. A ideia de trazer os povos escravizados africanos surgiu com a falta da mão de obra para o trabalho nas minas de ouro e no Rio da Prata, além da dificuldade de escravizar os índios. Nesse período, os portugueses tomaram o porto de Angola, que estava sob o domínio dos holandeses. Na fazenda Paraty-Mirim, esses prisioneiros que chegavam debilitados pela longa travessia eram mantidos presos nas celas de engorda e preparados para serem negociados. Na Ilha da Cutia, a 2 milhas a bordo da fazenda, mais precisamente na Praia do Furado, eram deixados os corpos dos escravos rebeldes ou enfermos. A fazenda Paraty-Mirim foi uma das primeiras construções da mão de obra escrava na região, de onde saíam os povos escravizados, levados acorrentados pela antiga trilha dos índios Guaianás, a qual Martim de Sá foi um dos primeiros portugueses a subir, provavelmente guiado por um Guaianás. Mais tarde ficou conhecida como Caminho do Ouro. Na época, Cabo Verde era o grande centro comercial de escravos da África, por ser uma ilha estratégica no Atlântico, o que facilitou para os portugueses, senhores do tráfico, um negócio escravagista. Cruzavam o Atlântico com escravos nos porões, em condições precárias. Muitos adoeciam pelo caminho e eram atirados ao mar. Outros sobreviviam a essa longa travessia que durava aproximadamente 2 meses. Havia uma seleção natural. Os escravos que suportavam a viagem eram os mais fortes. Se sabe que no período do tráfico negreiro, o Brasil recebeu em torno de 5 milhões de africanos, se tornando o centro do comércio de escravos em toda a América. Segundo a história, o ouro extraído das Minas Gerais desceu pelo Caminho do Ouro até Paraty, para ser transportado até Portugal. Porém, esse período não durou mais do que 10 anos, entre 1702 a 1712, por conta do desaparecimento de tropas que desciam com cargas de ouro, o que levou a coroa a construir o caminho novo que ligou Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Entre 1700 e 1800, nesse período surgiram os primeiros engenhos de cachaça, produzida pela mão de obra escrava. Esse aguardente era levado para a Europa e distribuído em várias capitais brasileiras. Depois do ciclo do ouro, a população local sobreviveu com a pesca artesanal e pequenas agriculturas, como o plantio da banana e a farinha de mandioca, além de pequenas criações de animais domésticos, até o início do ciclo do café, quando surgiram as estradas de ferro por volta de 1800. Depois disso, o porto do Rio de Janeiro começou a ser fiscalizado. Paraty-Mirim ainda serviu como um porto pirata, já que essa região não constava nos mapas. Porém, em 1810, o processo abolicionista já havia começado, com a insurreição no Haiti, liderada por Toussaint Louverture, que combateu tropas francesas e espanholas. O ano de 1888 ficou marcado na história da abolição, pois o processo abolicionista se deu após a pressão diplomática da Inglaterra associada ao crescimento do país no período republicano. A Lei Áurea foi assinada e instituída pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, com o número de Lei 3023, em uma grande festa com choro no Palácio da Cidade, em Petrópolis. São raros os documentos do tráfico em Paraty, pois não interessavam aos paratienses nem aos brasileiros, de modo geral, as denúncias contra essa atividade ilegal, que era o grande negócio da região. Os escravos tiveram sua liberdade adquirida, porém nas condições mais adversas impostas pelo sistema capitalista. E ainda hoje os negros lutam pelos seus direitos e pelo seu espaço na sociedade, vivendo um grande reflexo do regime escravocrata. Mesmo abrindo cotas nas universidades e fazendo a integração desses afrodescendentes na sociedade, jamais o valor que a nação deve a esses povos que vivem os ecos da escravidão será pago. O Quilombo do Campinho está localizado a cerca de 10 quilômetros das ruínas da fazenda Paraty-Mirim e foi um dos primeiros agrupamentos dos povos africanos na região. Ali construíram suas residências e ainda lutam com muita dificuldade para preservar suas raízes. O Quilombo do Cabral também foi um refúgio e abrigo de muitos afrodescendentes, esses que preservam a comunidade e a sua identidade até hoje. Percebemos na cultura brasileira as influências da cultura africana, nas crenças, na música, na dança, na culinária e também na mistura das raças.
com a beleza da miscigenação. Agora eu sou o silêncio, gritando com toda a força da alma, na tarde que o vento embala, e o mar bravo e escandaloso jogando suas ondas violentamente sobre as pedras que gemem silenciosamente suas dores. Que vontade de fugir, fugir do mundo, que vontade de correr, correr de tudo. E frente aos olhos vemos inerente ciclo sem fim, porque o fim nada mais é do que o começo.